Bom, vamos começar uma caquinha de bebê com fio cristal rosa, tá? Eu já coloquei 110 agulhas, coloquei fio em 110 agulhas, tá? Tá na regulagem 5. Vou fazer 15 carreiras. Bom, eu cheguei na carreira 15. Então, agora eu vou colocar aquele enfeite que eu tinha feito no outro vídeo. Então, eu tenho que virar para mim o direito e colocar, tá? Porque aí eu vou colocar esse, depois eu vou passar uma carreira e daí eu coloco o outro lado, porque isso daqui, na verdade, é uma emenda, tá? Então, bora fazer. E encontrar direitinho os pontinhos, pra não ter erro, tá? Aqui tem um, que é bem o último pontinho. É um enfeite que também é uma emenda, né? Aí o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou puxar todo ele pra cá e aí eu vou passar uma correntinha por trás com um fio mais, não sei nem se é claro ou escuro, porque é esse fio aqui que eu vou colocar, esse pink, tá difícil de ver aí, né? Bom, eu vou fazer isso aqui e já mostro o passo seguinte. Eu coloquei todos, tá? O trabalho que eu estava tecendo tá lá atrás. Agora, eu vou puxar e ficar com um fio só na máquina. Porque aqui eu tenho duas argolinhas, de um lado e do outro. Eu vou puxando, eu já fiz isso em outros vídeos, tá? Mas, ó, é só isso. Eu coloquei, o principal tá aqui atrás, o que eu tô colocando tá aqui na frente, dentro da lingueta. O outro tá fora da lingueta. Eu vou puxando para ficar com um único fio nas agulhas, porque até então eu tenho dois fios, tá? Eu vou fazer isso e aí eu começo a fazer assim, ó. Puxo a agulha lá pra trás, puxo, puxo, puxo. Ó, aí fica um fio só na agulha. Aí eu vou vir arrematando com o fio pink, pra ficar um destaque aqui. Já peguei o outro fio, eu vou arrematando com ele. Aqui é bom passar mais uma vez, só pra ele, porque ó, ele tá solto, né? Então, eu vou dar um nozinho aqui e vou passar ele aqui de novo. Aí, agora sim, dá pra gente ir arrematando com ele. Que daí vai ficar destacado lá na frente o fio pink. Eu já arrematei todo aquele, tirei, né? A gente tira da máquina. E aí, ele fica assim. Aí, agora, eu pego o outro lado e vou colocar na máquina também, tá? E aqui é só ir colocando ponto a ponto na máquina. Já coloquei tudo na máquina e agora eu venho por trás só fazendo o trançado. A correntinha que eu gosto de fazer, tá? Que todo mundo que me acompanha já sabe como que é que faz, tá? Eu vou fazer isso até o final e volto pra dar sequência. Pronto, eu já coloquei toda. Ela provavelmente não vai ficar igualzinha a essa daqui, porque essa daqui ficou essa
aqui ficou um arremate, essa daqui é uma trancinha, tá? Então, provavelmente ela vai ficar meio diferente, mas vai imitar uma outra. Agora, eu tava aqui na carreira 15, aqui embaixo. Só que aqui tem 26 carreiras, então eu vou pra carreira 41. Eu jogo lá pra carreira 41. E continuo até a carreira 158. Eu continuo mais 117 carreiras, tá? Na 158, aqui tem um monte de fiozinho, tá? Mas não tem terror. É só a gente dar sequência, porque como eu tenho o fio de cor aqui, eu acabei fazendo tudo num fio só, então ficou assim. Mas na próxima eu já tiro todo esse fio de cor, porque ele tá preso aqui. Aqui é só a gente cuidar para não ficar muito esticado, deixar um tanto e seguir. Vai parecer meio pesado o carro, mas ele vai. Bom, então aqui eu vou até a carreira 158, ok? Bom, eu cheguei na carreira 148 e eu acho que já tá bom, tá? Porque eu já fiz, eu acho que eu já fiz ele com 158, mas às vezes eu faço algumas modificações. Então, o lado direito ficou assim, tá? Isso daqui vai ser a abertura da frente do macacão. O macacão vai ficar assim. Agora aqui eu vou arrematar 40 agulhas e depois vou retornar essas agulhas também pro trabalho, porque daqui até aqui fica o entreperna. E aí começa o outro lado do macacão, seria a partir do meio das pernas, segue o outro lado. Então, agora eu vou arrematar as 40 agulhas. Arrematar da forma normal que eu sempre faço. Eu arrematei os 40 pontos do entreperna. E agora eu vou passar 4 carreiras e colocar de volta as agulhas em trabalho. 4 carreiras. Tá? 4. Aqui eu tiro esse. Tiro daqui e rolo as 40 agulhas, até aqui é 55. Bom, eu coloquei as agulhas para trabalhar, coloquei o peso, e assim, ou a gente zera, né, que eu falei na carreira 107 eu volto, mas assim, ou a gente zera e conta até a carreira 107, ou a gente soma mais 107, tá? Eu, no caso, vou somar, vai dar na carreira 259. Então, na carreira 259, eu volto pra gente colocar o outro lado, tá? Então, bora trabalhar. Bom, cheguei na carreira 259, né? Já fiz bastante aqui. E agora eu vou colocar o outro lado. Aí eu viro ela o direito pra mim, porque ela vai ficar assim. Eu vou colocar toda, vou arrematar com o fio colorido. E daí eu tiro da máquina e coloco essa parte aqui, como eu fiz no outro lado. Como eu fiz aqui, ó. Tá? Eu vou colocar todo, da gente dar sequência. Bom, já coloquei todos, tá? Agora eu vou arrematar com o fio de outra cor aqui. Eu vou fazer isso, que foi o que eu fiz lá no começo também, tá? E até o fim.
Vou me embora arrematando todos e depois eu coloco esse aqui no lugar desse. Aí eu mostro pra vocês, depois que eu tiver colocado já todos aqui na máquina, aí eu retorno. Olha, já coloquei o pedacinho que falta. A gente tem que lembrar que aqui eu tenho 26 carreiras, então tá 259, eu tenho que somar mais 26, vai dar 285. Então, a gente já joga isso aqui para 285, tá? 285. Aqui eu vou passar mais 15 carreiras e arrematar e tirar essa parte da máquina, tá ok? Agora o que eu vou fazer é só isso. Mais 15 carreiras, chegando lá na carreira 300, e aí eu arremato e fechou a parte de baixo do macacão, tá? Só vai ter os acabamentos, tanto das perninhas quanto do entreperna, mas aí a gente tem que seguir com a parte do peitinho. Olha, pessoal, a parte do macacão eu já tirei da máquina, tá? E aí eu deveria ter feito o seguinte, já ter dividido, tá? Marcar na carreira, porque eu tenho 300 carreiras, né, ao todo, de um lado até o outro. Eu esqueci de fazer isso, marcar na carreira 75, porque como tem 300, a gente deixa 150 para as costas e as outras 150 a gente divide ao meio e coloca para frente. Na frente tem que ter 75 carreiras, então eu contei 75 carreiras, ó, eu fiz uma marcação aqui, porque agora eu vou colocar o peitinho, e fiz uma marcação aqui, ó, tá? Então aqui é o meio do macacão e a gente agora vai trabalhar essa parte aqui, tá? Eu vou colocar esse tanto aqui, eu vou calcular o peitinho e vou começar a colocar na máquina. Bora pra máquina. Eu vou distribuir em 72 pontos, tá? Aqui a gente já calcula as agulhas, pega o cantinho aqui e vai distribuindo. A gente coloca esse cantinho e vai do outro lado, vai na agulha 72 do outro lado, 72 não, né? Tá 36, de 36 mais 36, 72. Pega o cantinho também, tá muito baixo isso. Eu pego o cantinho e coloco nas duas agulhas. Aí, o que eu costumo fazer é o seguinte, eu venho aqui mais ou menos no meio, e aqui o meio tá marcado, que eu marquei, e coloco, pode tirar esse nozão aqui, que esse fio é muito grosso para tá aqui. E aqui a gente vai calculando mais ou menos, tá? Porque a gente vai ter que distribuir pontos aqui, para ele ficar meio que franzido, tá? Aí vai calculando mais ou menos o meio e vai encontrando as agulhas do meio. Vai fazendo isso até todo o trabalho estar na máquina. A gente pega o tantinho aqui do meio e tentar sempre estar na mesma carreirinha. E vai colocando. Vai distribuindo os pontinhos. Vai ter lugar que vai ficar tipo essa aqui, ó, vai ficar meio... Parece que tá muito folgado para poucas agulhas, mas tá tudo certo. Porque ele vai ficar meio franzidinho mesmo, tá? Porque não dá para fazer um peitinho da mesma largura. E aí a gente vai distribuindo todos, tanto de um lado quanto do outro. Já volto com todo distribuído. Coloquei as costas, tá? Nas 72 agulhas. E também fiz um trançadinho. E agora é só
fazer 50 carreiras aqui, tá? Passar o carro e passando até dar 50 carreiras. Eu vou fazer isso e já volto, tá? Ó, cheguei na carreira 50. Bom, aqui na carreira 50, eu já terminei as costas, né? Eu vou deixar 20 agulhas, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Eu vou tirar de trabalho, vou colocar no H, vou tirar as outras com fio de cor, tá? Porque eu vou trabalhar só esse lado aqui com cartela, só que eu não vou usar a mesma cartela. Eu vou usar essa cartela que ela nem tem número, tá? Mas é uma cartela, 2 furinhos, pula 2 furinhos e em cima a mesma coisa. Eu vou colocar a cartela e vou tirar com fio de cor, já vem. Tirei com fio de cor. Aqui eu coloquei no cacê, coloquei a cartela nova. Eu vou passar marcando a cartela, tá? Ele vai ficar um pouco apertado. Selecionou as agulhas, aí agora eu tenho que soltar a cartela e eu vou colocar aqui no MC e colocar o fio de cor, tá? Aqui eu não vou precisar trocar de fio, porque como o pontinho é 1 por 1, não tem necessidade de trocar de fio. E aqui eu vou fazendo 8 carreiras. Dessa forma, tá? A gente segue, cartela tá solta, liberada. Aqui ficou um pontinho mais folgado, mas como vai ter o acabamento, a gente pode sumir com ele por aqui. O que eu vou fazer? Eu vou dar um giro aqui, prender ele aqui nessa agulha. Deixar ela do jeito que ela tá. E a gente vai fazer até a carreira 8, né? Cheguei na carreira 8, e na carreira 8 eu tenho que ganhar um pontinho. Então, eu tenho que colocar mais um pontinho aqui, tá? Só que como ela vem fazendo um sim, um não, eu tenho que deixar ele pra baixo. Só que aqui eu tenho que colocar o ponto. Ó, eu vou colocar esse daqui pra cá. Como é para fora e aqui vai ter o acabamento, eu não preciso ficar preocupada com como é que vai ficar esse ponto, tá? Ele vai ficar, na verdade, vai ficar escondido. E aqui eu tenho que cuidar para ficar do jeito que tava antes, ó. Então, eu vou fazer isso 10 vezes, tá? Eu vou, sempre que eu tiver com o carro do lado direito, eu vou colocar um pontinho aqui por 10 vezes. Colocou o pontinho, passa 2 vezes o carro e no próximo a gente coloca novamente. Até fazer 10 pontos pra cá, a gente vai aumentando. Bom, eu cheguei na carreira 76 e coloquei o último ponto que faltava. Então, eu vou ficar com 30 agulhas aqui, vou passar o carro 2 vezes. E agora, eu vou colocar de uma vez só 6 pontos do lado de cá. Só que eu tenho que estar com o carro pro lado certo, né? Então, eu vou passar o carro uma vez e vou ganhar os 6 pontos aqui, que eu tenho que descer esses pontos. Aqui eu vou escolher colocar com um fio só, eu não vou colocar fio sim, fio não, não. Vou colocar 2, 4, 6. Eu vou pegar o fio rosinha claro, tá? Ele seria o próximo. Não dá nem pra ver, né? Mas aqui eu vou ter que manter sempre uma sim, uma não. Ó, o que eu falo manter uma sim, uma não, bom, aqui eu posso intercalar, né?
Posso colocar ele aqui. Essa fica aqui, essa vem aqui. Só que o fio escuro tem que vir por cima. Ela tem que ficar igual as daqui, ó. Já tem uma outra aqui aparecendo também. E aqui eu vou ajustar. Essa vai ficar pra frente, essa vai ficar lá atrás. As que forem ficar lá pra trás, eu vou levar junto com o fio mais escuro. As que forem ficar na frente, não vai receber o fiozão escuro, tá? Ele vai ficar por cima, mas não faz diferença nenhuma. Essas aqui pra frente, elas estão marcadas para tecer. E aqui é bom a gente colocar um peso, porque do contrário, isso vai cair. Coloquei o peso e vamos seguir. Bom, aqui foram 6 que eu ganhei de uma vez só. A gente tinha 20, 30, ficamos com 36 pontos na máquina. E agora a gente vai seguir até a carreira 100. Desse jeito aqui, para depois a gente prender na parte da frente do macacão. Mas ainda a gente vai tirar com fio de couro. Tô na carreira 99. Como eu já tinha feito uma a mais, não vou deixar ainda, né? Porque sem peso vai ser difícil. Eu vou tirar o fio que não é o principal, vou travar a cartela, vou tirar do MC e vou colocar no normal para fazer a última carreira, tá? Porque daí eu deixo ela só com fio rosa claro. Passa o carro e agora a gente vai tirar com fio de cor. Ó, tirei com fio de cor e ficou assim. Agora eu vou fazer o outro lado igual, só que colocando o lado de cá. E aí, quando eu coloco o lado esquerdo, ao invés de eu aumentar as agulhas para o lado esquerdo, eu vou aumentar para o lado direito, né? Porque aqui tem que ser para dentro, para ficar igual a essa. Agora a gente vai distribuir a parte da manga para fazer a manguinha, tá? Em cima da manga. Aí, o que eu tô fazendo, eu vou colocar em 60 agulhas aquele lado, aquele peitinho que eu fiz, tanto as costas quanto o peitinho, tanto as costas e o peitinho. Essa daqui eu já até fiz, tá? Essa manguinha aqui. E agora eu vou fazer a outra. Aí a gente vai gravar pra... Aqui, ó, eu encontro o meio, tá? Como a gente dividiu, metade do trabalho é colorido, a outra metade as costas. Aí a gente encontra direitinho e vai encaixando daquele mesmo jeito, ó. Encontra o meio e vai ajustando, tá? Aqui é mais folgado, tá vendo? Esse ponto aqui ele fica mais folgado, mas mesmo assim ele tem que ir na mesma quantidade do outro lá. Aí a gente vai encontrando o meio e colocando. Aí eu vou colocar todas e já volto. Ó, coloquei todas as agulhas e passei também um trançadinho por trás com fio de outra cor, tá? Aí agora eu vou fazer 2 carreiras com fio rosinha claro. Só 2 carreiras, porque depois eu vou tirar com fio de cor e vou virar, porque eu quero trabalhar com cartela, e para sair o efeito tem que virar o trabalho, porque do contrário ela sai assim.
É bonitinho também, fica um ponto fofinho, mas eu quero que ele saia com o outro lado. Bom, já recoloquei o trabalho, agora eu tô com o carro do lado esquerdo, eu coloco no cassê para marcar a mesma cartela desse ponto aqui. Aí eu passo o carro, as duas carreiras já foram marcadas lá no computador, eu passo o carro para marcar a cartela. Marcou a cartela, a gente aperta o tuque e solta o botão da cartela lá atrás. E aqui a gente vai trabalhar até a carreira 80. A gente vai até a carreira 80 e daí vamos fazer o punho, tá certo? Então aqui eu tô na carreira 3, agora é só trabalhar direto Bom, eu vou colocar peso e vou trabalhar, tá? Lá na carreira 80 eu volto. Cheguei na carreira 80, agora eu tiro do cassê e passo duas carreiras, tá? Travo a máquina e solto o tuque também. E aí eu passo duas carreiras e tiro com fio de couro pra gente fazer o punho. Aqui eu passo o fio de outra cor e já volto com o punho. Bom, aqui eu preciso explicar por que eu vou passar para o outro lado. Porque se eu fizesse o punho já desse lado, ele sairia do lado contrário. Aí eu teria que fechar ele aqui na frente. Aí ele ficaria aqui com costura e aí eu não ia ficar bonito, tá? Então eu prefiro que a costura fique para dentro e não para fora. Então eu vou virar o trabalho. Aqui também eu já deixo um tanto bom de fio pra gente costurar o lado da manguinha. Bom, pro punho eu vou tirar 10 agulhas, porque eu preciso diminuir isso para ficar mais fechadinho. São 5 agulhas de um lado e 5 agulhas do outro eu tiro. E aí eu vou distribuir esses pontos. No começo eu pego as 20 agulhas aqui do meio e deixo ela separada. Quando chegar nessa agulha aqui, que tá do lado do 1, eu começo a colocar 2 pontos nessa agulha. O outro lado eu coloco um só. E o outro, e aí eu vou intercalando. Cada agulha eu intercalo uma 2 pontos e outra um ponto só. Eu vou começar do lado de cá e aí no meio eu volto mostrando, mas não é difícil. Eu cheguei na agulha 11ª ali, que tá do lado do número 1, e aí eu pego 2 pontos e coloco nessa agulha. Nessa outra eu coloco um ponto só. Do lado eu coloco 2 pontos. Até dar 10 agulhas com 2 pontos, tá? Aí vai ser agulha sim e agulha não. Não é difícil de ver, que a gente vai vendo que uma tem um volume maior do que a outra. Então, eu vou terminar isso e já volto com o punho. Bom, já coloquei todas as agulhas e agora eu vou passar 15 carreiras. Da mesma regulagem, tá? Que eu vou colocar 15 carreiras aqui. Aí eu coloquei também esse fiozinho atrás, fazendo aquela trancinha que eu gosto de fazer, tá? Na 15ª eu vou fazer um picô. Eu vou tirar uma agulha sim, uma agulha não. Eu vou fazer isso, e aí eu vou passar 2 carreiras na regulagem 2, tá? Eu já posso colocar aqui na regulagem 2, quando eu passar as 2 carreiras, eu volto para a regulagem 5. Agora eu volto para a regulagem 5,
e faço até a carreira 31, tá? 15 mais 15 mais uma carreira pra gente dar o pontinho. Quando eu fizer as 31 carreiras, eu volto, porque a gente vai só prender, tá? E aí a gente encerra a manga. Bom, já terminei, né, as 31 carreiras. Agora eu vou colocar esses pontinhos lá pra cima, eu já tenho vídeo disso aqui no canal. Vou fechar, arrematar, e a manga já estará pronta, como a do outro lado, tá? Mas o lado direito é esse, eu tô colocando o lado errado. Aí ela fica assim. Bom, aí agora vai ficar faltando os acabamentos e prender a parte do peitinho na parte de baixo do macacão. A gente vai seguindo, fazendo esse trabalho, tá? Já fiz um lado, já prendi a parte do peitinho. Agora eu vou fazer o outro lado. Bom, a gente tem que pegar, né, ou essa parte aqui da calça, ou a parte que a gente fez falando que é o peitinho. Esse daqui a gente coloca virado pro nosso lado. Em 36 agulhas a gente coloca essa parte do trabalho. E nesse caso aqui a gente vai precisar distribuir, porque ele é maior. Ó, já coloquei a parte de baixo, fiz o trançado. Isso daqui é para dar um melhor acabamento, né? Para ficar algum buraquinho, ele vai fechando. E agora eu vou colocar a parte de cima, tá? O peitinho, que é esse aqui. Aí eu venho colocando todos os pontos, que esse daqui tem a quantidade de pontos que é devido, que é os 36 pontos, vai estar aqui. E aí eu vou fazer o arremate. Eu já coloquei a parte de baixo. Agora eu só puxar, passando um fio por dentro do outro. Eu não deixei fio suficiente, então eu tenho que colocar um fio aqui para prender. Bom, agora eu vou fazer o acabamento da gola, tá? O que eu vou fazer? Eu vou colocar 39 agulhas para a direita e 39 agulhas para a esquerda. E vou distribuir a parte da frente, eu vou distribuir dentro de... Bom, vamos começar por trás. Atrás eu tenho 32 agulhas, mas eu não vou distribuir em 32 agulhas, eu vou dar uma apertadinha, porque como esse ponto aqui é mais folgado, então eu vou colocar em menos agulhas aqui, tá? Então, alguns pontos vão ter algumas agulhas terão 2 pontos, tá? Então, aqui eu vou colocar 12 e 12. Em 24 pontos, eu vou colocar as 32 agulhas. E o restante será para colocar a parte da frente da gola. Eu vou começar pelo ponto daqui que tá esperando Quando vocês fizerem fio de cor, façam uma cor diferente, porque olha, ficou quase igual o amarelo e o rosa. Eu sei que o amarelo ele é bem mais forte. Ó, esse tanto para essa parte. Aí eu pego aqui também. Tem que deixar mais ajustado. Aqui a gente já pega de 2, porque a gente tem que dar um jeito de fazer ele ficar próximo, para não ficar buraco. Ó, e esse é a partir daqui, ó. Só que aqui o que eu peguei já foi o ponto que é desse, tá? E
aqui a gente vai distribuindo. Já coloca esse aqui. Bom, já coloquei todas as agulhas, fiz o trançadinho por trás para dar aquele enfeite. E agora eu vou fazer o barrado da gola. Vou fazer como eu fiz o da manga, tá? 15 carreiras, o picôzinho na 15ª. E aí faço mais 15 carreiras. Mas isso eu vou fazer na regulagem 4, tá? Eu vou fazer ele todo na regulagem 4. Pronto, cheguei na carreira 31, a gente vai fechar esse barrado. A gente vem aqui no cantinho e vai pegando, dá pra ver? A gente vai pegando ponto a ponto aqui, vai passando. Ó, já coloquei todo ele na agulha, agora eu só puxo pra trás. Aí eu começo arrematando daqui até lá e já tiro. Olha, acabei a golinha e ó como é que ela fica. Aqui dentro sem nada de fios aparecendo. E agora a gente vai fazer o acabamento depois da gola, o acabamento das perninhas, para depois fazer o acabamento da frente. Olha, as pernas, ó, o barrado lá na canelinha, eu vou fazer assim. Eu coloquei em 40 agulhas para um lado, 40 agulhas para o outro, em 80 agulhas no total. Fiz aquele trançado que eu gosto por trás. Agora eu vou passar 2 carreiras com fio rosa claro, porque eu preciso diminuir isso para ficar em 20 agulhas só, tá? Porque o barrado, na verdade, vai ser depois dessas 2 carreiras. Mas se já tô na regulagem 4, eu vou ficar nela mesma, tá? Aqui eu tiro com fio de cor para conseguir colocar 2 agulhas em cada, aliás, 2 pontos em cada agulha, né? Ó, já passei as 2 carreiras com o fiozinho rosa. E agora eu vou pegar de 2 em 2 pontinhos e encontrar uma agulha para ele aqui. Coloco numa agulha, para ficar bem franzidinho, tá? Só que para eu colocar isso direto nas 20 agulhas, ia ficar bem estranho, ia ficar muito volume, e eu preferi fazer assim. Mas pode também tentar colocar. Só que aqui fica mais uniforme, ele fica mais distribuído. E depois eu vou fazer o barrado, como o barrado da gola, tá? Aí eu pego, faço 15 pontos, isso daqui já tá lá pronto, não preciso mais mexer. Faço 15 pontos, faço o picôzinho e fecho na carreira 31. Bom, eu resolvi colocar mais 2 carreirinhas pra gente conseguir esconder essa costura aqui, tá? Então, aqui, ao invés de eu fechar aqui em cima, eu vou fechar aqui embaixo. Porque daí ela fica toda essa costura, toda essa emenda aqui, fica guardada dentro do barrado. Mas pode fazer só com 31 carreiras mesmo e fechar aqui, ó. Mas no caso, eu tô preferindo fazer assim para ele ficar guardadinho aqui. Tá ok? Então eu vou fechar e depois eu mostro como é que vai ficar, tá? Tá?
Então, fechando nessa carreira aqui, ou a gente pega duas e coloca numa única agulha, ou a gente pula um ponto. Eu acho que eu vou pular um ponto, porque fica menos grosseiro, tá? Então, porque aqui desse lado tem 80 agulhas, né? Tem 80 pontos, enquanto lá só tem 40. Então, eu tenho que fazer ficar igual. Eu já fiz o barrado da perninha e agora eu já tô colocando a parte da frente na máquina, tá? Já coloquei aqui, ó, são 60 agulhas para um lado e 60 agulhas para o outro, tá? Ele vai ficar assim. Aqui tem muita luz, né? E eu vou fazer um barrado igualzinho esse da perninha, que é o mesmo lá da gola. O barrado vai ser exatamente igual, tá bom? Esse daqui só teve as duas carreirinhas a mais, então esse aqui vai ser igual ao da gola. Vai ser 15, faz o picô, e passa uma carreira e faz mais 15 e aí fecha. Olha, agora a gente vai fazer o acabamento do entreperna, tá? A parte de trás. Eu coloquei em 94 agulhas, 47 para um lado, 47 para o outro, tá? 47 direita, 47 esquerda. E aí eu vou trabalhar isso da mesma forma que eu fiz os outros acabamentos, tá? 15 carreiras, eu já fiz, né? Já coloquei todos os pontinhos lá, fiz aquele trançadinho que eu gosto de fazer lá por trás. Vou fazer 15 carreiras, fazer um picô e mais 15 carreiras e fechar. Aí eu vou voltar pra mostrar colocando os botões. Bom, já tirei a parte do entreperna da máquina, tá? Falta ainda terminar as costuras aqui, mas aqui em cima eu já costurei. Então, eu vou fazer o vídeo agora para de repente não faltar luz. Bom, então, o macacãozinho. Eu tenho esse alicate de pressão, tá? Eu prendo os botõezinhos. Agora, quem não tem um alicate de pressão, nem esses botõezinhos aqui, que tem aqueles outros botõezinhos, também é fácil, é só deixar dois buraquinhos, fazer um buraquinho aqui, um buraquinho do outro lado e costurar o botão, tá? Mas eu tendo esse daqui, eu vou ver se essa quantidade de botão dá para todo o macacãozinho. E aí eu prendo o botão. Tem inclusive os botõezinhos de coração, só que eu acho que não vai ter para todo o macacão. Essa bolinha aqui, ó, ela tem que vir atrás. Tem que ir uma atrás, uma na frente. Tipo, essa daqui vem aqui atrás. E aí, a gente prende aqui assim. Esse daqui é fácil colocar, porque é o primeiro a gente, tranquilo. Mas aí, os outros todos, a gente tem que ir seguindo certinho para não ficar um em cima, um embaixo. Que senão, a gente tem que arrancar e fazer novamente, tá? Esse aqui é tranquilo, é só acertar, não sei se dá para ver, acertar o botão de trás, o botão da frente, passar o alicate, tá? Entre um e outro, encaixar. Às vezes, ele tem dificuldade, porque às vezes eu deixo ele muito para baixo. E aí, a gente ajuda com a chave de fenda, porque ele tem o kit todo, tem uma chavinha de fenda. Ó, tá vendo? Ele passa pra baixo da borrachinha, aí a gente encaixa.
e prende, tá? E às vezes o botão também pode não ser tão de boa qualidade, tem todas essas questões. A gente vem aqui e crack. A gente sente que ele faz que ele encaixa, porque na verdade ele amassa essa parte aqui, ele amassa dentro e aí fica preso, tá? Agora do lado de cá, eu acho que o primeiro eu posso colocar um coraçãozinho, mas os outros terão que ser de bolinha mesmo. Esse daqui é do lado de fora, então do lado de fora eu vou colocar o coraçãozinho. E prestar atenção, porque esse daqui é de um jeito e esse daqui será de outro, tá? Porque um vai encaixar no outro. Ó, e aqui a gente já percebe que, opa, tem que colocar do lado certo. O lado certo vai ser esse aqui. Consegui fazer entrar. Tá difícil pra mim porque eu tô aqui sem ângulo por causa da filmagem. Então, e aqui, só apertar também. Que na verdade ele amassa, né, o plástico. Amassou, beleza. Aí a gente vem aqui e prende o primeiro botão. Ó, que coisa mais fofa. Olha como que ficou a manguinha. A manguinha, esse aqui é um recém-nascido, tá? A gente pode, só que para o tamanho das pernas, eu acho que ela ficou até, a manguinha ficou pequena, poderia fazer mais, porque como é de cartela, ela dá uma encolhida mesmo, mas poderia fazer um pouco maior, tá? Mas essa daqui também tá boa, ok?